Eu sou um cirurgião plástico do Rio de Janeiro, minha clínica é em Niterói, também atendo em Dubai, sou casado, tenho 2 filhos, 2 netos, a caminho do terceiro. Me divido entre Brasil e Dubai desde 2016, agora estou mais fixo aqui no Brasil e sou um apaixonado pela cirurgia plástica, pela medicina, eu sou médico, acho que qualquer especialidade tem que partir da medicina, tem que ser médico primeiro. E hoje eu me dedico muito à cirurgia de face, que é uma cirurgia que me encanta bastante. Bom, como um cirurgião mais antigo, eu faço todos os tipos de cirurgia, mas eu estou focando muito em face porque desde que eu fui para Dubai, lá existia uma necessidade de tratamentos não invasivos da face, de rejuvenescimento com botox, preenchimentos. Eu comecei a fazer muito lá, faço parte da comissão científica de um congresso enorme, que é o Dubai Derma lá. E desde então tenho me dedicado muito ao rejuvenescimento facial. O envelhecimento facial começa por volta dos 25 anos de idade e a gente vai tratando isso desde cedo. A gente pode dispor dos métodos não invasivos e isso prolonga um pouco a cirurgia facial. Como na vida tudo tem prós e contras, os procedimentos não invasivos atrapalham um pouco a cirurgia facial, porque a quantidade de produto que a gente vê nos pacientes hoje é muito grande e isso atrapalha um pouquinho a cirurgia. A cirurgia facial, eu digo que é uma cirurgia da alma, porque o paciente não só rejuvenesce o rosto, mas ele rejuvenesce como um todo, porque ele se sente outra pessoa. A cirurgia começa na consulta, então a gente tem que escutar muito bem o paciente, a gente tem que entender as expectativas do paciente, explicar até onde a gente pode chegar. Qualquer paciente pode ser submetido, mas isso, obviamente, como eu falei, passa por uma rigorosa avaliação médica, como eu disse, presença de procedimentos, e existem alguns fatores também que atrapalham muito a cirurgia facial, por exemplo, fumo. Então, assim, o importante é o paciente estar saudável, entender os limites da cirurgia. Existem muitas técnicas de tratamento da face, e o que eu sempre enfatizo nos pacientes é que o importante é atingir um resultado de rejuvenescimento com naturalidade. A artificialidade no resultado é o que a gente não quer em cirurgia facial. O facelift, como eu disse, o envelhecimento ele é tridimensional, vai do osso até a pele, começa a envelhecer por volta dos 25 anos e tudo vai mudando de posição, existe um meltdown da face. Então o objetivo do facelift, para vocês que são leigos entenderem, é um reposicionamento de todas as estruturas que saíram do local. Então a gente trata a estrutura profunda da face, reposiciona e a pele é apenas uma cobertura. O lift cutâneo, como era feito antigamente, não funciona porque o que está fora do lugar são as estruturas internas, não a pele. Obviamente que quando a gente reestrutura a parte interna da face, o sistema músculo-aponeurótico, que é a musculatura, a pele recobre de uma maneira natural, trazendo resultados bastante satisfatórios. Qualquer paciente que esteja insatisfeito com a face, que tenha tido envelhecimento facial e que entenda os limites da cirurgia, porque no momento que acaba o último pontinho, o paciente continua a envelhecer e deve ser necessária uma manutenção. E alguns pacientes, que são pacientes mais arriscados, especialmente hoje a gente vê muitos pacientes com polimetilmetacrilato, uma substância não absorvível, que pode dar problemas no pós-operatório, e na maioria das vezes a gente não consegue retirar, e pacientes fumantes, que o retalho da face, o que a gente descola, pode ter pequenos sofrimentos, mas aí a gente tem um aliado à medicina hiperbárica que ajuda também a prevenir esse tipo de problema. Lembrando, nenhuma cirurgia isenta de complicação. Eu sempre falo para minhas pacientes que elas vão ficar muito feias nos primeiros 15 dias, mas depois ficarem bonitas, né? Pós-operatório, eles reclamam um pouquinho nos primeiros 7 dias. Eu uso a rede hemostática em todos os pacientes. É um fator a mais para segurança e para melhora do resultado pós-operatório, porque diminui o edema. Essa rede fica 2, 3 dias, em alguns raros casos 4 dias, e o paciente fica com um aspecto não muito agradável nesses primeiros dias, mas depois de 15 dias tudo começa. A gente começa também o tratamento fisioterápico precocemente com a fisioterapeuta da clínica, que é a Camila Oliveira, e no final o paciente com certeza vai ficar satisfeito. Lembrando que a gente não consegue transformar um paciente de 60 em 20 anos, tem limitações. Tem que pegar a foto de antes e depois e ver todos os benefícios que a gente consegue levar para aquele paciente. E a pele, aquelas pequenas ruguinhas superficiais, aquilo a gente tem que tratar com tratamentos complementares, como por exemplo o laser. O Deep Plane é uma técnica muito antiga, mas que tem sido falada muito atualmente. É um tratamento com acesso profundo à face, soltando o ligamento zigomático. Como qualquer coisa em cirurgia plástica, não é uma técnica que deve ser feita em todos os pacientes. É preciso uma avaliação e a indicação. Como eu disse, a presença de estimuladores de colágeno e muitos preenchedores dificulta muito essa técnica, então a gente pode usar técnicas tão boas quanto o Deep Plane. Aqui no congresso teve uma discussão comparando técnicas com Deep Plane e sem Deep Plane, e o resultado foi que a longo prazo o resultado é o mesmo. Então o importante é o médico escolher a melhor técnica que vai dar o melhor resultado para aquele paciente. Eu acho que a paciente tem que entender, como eu disse, as limitações da cirurgia, fazer um bom preparo pré-operatório, ter saúde para poder fazer a cirurgia e entender que demora um pouquinho para ter o resultado final. Mas é uma cirurgia extremamente compensadora, como eu disse e repito, vai melhorar a estética e a alma. Olha, em Dubai, para você renovar a sua licença médica, você precisa ter 40 CME, que é Educação Médica Continuada, são 40 pontos. Aqui no Brasil a gente não tem isso, mas isso mostra a importância de você se manter atualizado. Como lá você precisa dessa educação para renovar a sua licença, aqui você precisa também se manter atualizado, porque tudo muda e a medicina, como tudo contemporaneamente, tem uma evolução muito rápida, então quem não acompanha fica para trás. O que acontece é que hoje todas as áreas da cirurgia plástica estão evoluindo. A gente tem tecnologia para cirurgias corporais, a gente tem alterações de cirurgia nasal, o próprio facelift mudou muito as técnicas de abordagem, a gente tem no pós-operatório também a fisioterapia diferenciada. Antigamente a drenagem fáscica que era feita, hoje a gente faz uma recuperação fisioterápica do paciente diferente. Enfim, tudo mudou e o paciente tem que entender que a gente faz a nossa parte e ele tem que fazer a dele, né? Por exemplo, na cirurgia facial, o paciente tem que seguir nossas orientações, na cirurgia corporal
manter o peso, até na face, porque se o paciente engorda e emagrece, aquele efeito sanfona faz com que a face também ceda um pouco. Então é muito importante o paciente seguir as orientações pós-operatórias. Tem diferenças entre homens e mulheres e também tem diferença entre nacionalidades. Eu que opero bastante em Dubai, vejo que as expectativas lá dos pacientes são um pouco diferentes daqui. Basicamente a diferença entre homens e mulheres é técnica, porque a cirurgia masculina é mais difícil porque o homem tem barba, sangra mais, as cicatrizes são posicionadas de forma diferente, mas os resultados, o benefício e a satisfação do paciente são os mesmos. Concluindo, eu gostaria de falar para vocês que a minha carreira médica já existe há muitos anos. Eu fui aluno do maior cirurgião plástico de todos os tempos, o professor Yves Pitangui, que infelizmente já não está entre nós, mas ele deixou um legado muito importante de cirurgiões que exercem a cirurgia plástica com bastante maestria. Desde criança eu sonhava fazer residência com o professor Pitangui, consegui, fiz residência lá com ele durante 3 anos, depois fiquei mais 2 anos lá na clínica. O professor Pitangui é uma sumidade de cirurgia plástica e no tempo que eu fiquei lá eu aprendi muita coisa, não só cirurgia plástica, mas ética e na época até publicidade. O Pitangui era um grande gênio, né, que ele já fazia o Instagram da forma dele lá no passado. Então a gente tem que unir isso, qualidade de atendimento, ética, e hoje ninguém pode fugir do marketing, extremamente importante. A minha clínica, eu faço, como eu disse, todo tipo de cirurgia. Face é a cereja do bolo, que é uma cirurgia que eu sou muito procurado lá em Niterói, em Dubai, mas a gente faz todos os tipos de cirurgia. E na minha clínica a gente tem uma equipe grande buscando um objetivo: trazer segurança ao seu procedimento e satisfação ao seu procedimento. A gente sempre faz tudo com muita segurança e se, por exemplo, eu tiver que falar não com o paciente, eu vou falar primeiro a segurança e a certeza de que eu posso oferecer ao paciente algo que ele vai ficar feliz e que vai melhorar a vida dele de alguma forma. Se eu achar que eu não consigo fazer isso, eu vou falar não com o paciente. Hoje eu escutei uma amiga falando aqui numa palestra, eu demiti o paciente. Na verdade, se o paciente não puder fazer a cirurgia, a gente não vai operar, porque a gente não vai conseguir o que ele espera.